Moisés, um nome que ecoa através dos séculos e transcende fronteiras religiosas. Sua história é uma das mais fascinantes e influentes da história religiosa e cultural, reverberando no judaísmo, cristianismo e islamismo. Neste vídeo, exploraremos a vida extraordinária de Moisés, um homem escolhido por Deus para liderar seu povo para a liberdade. Sua jornada é uma epopeia de fé, coragem e milagres que moldou o curso da história. Prepare-se para uma jornada através dos desertos do Egito e dos ensinamentos divinos no Monte Sinai, enquanto desvendamos a vida de Moisés e sua profunda influência em nossas vidas até hoje. Moisés nasceu em meio a uma época sombria, quando os israelitas eram escravizados nas terras do Egito. Foi nesse cenário de opressão que a história de Moisés começou. Sua mãe, Joquebede, uma mulher corajosa, escondeu-o por 3 meses, temendo pela sua vida. Ela sabia que se o faraó descobrisse que havia um menino hebreu, ele seria condenado à morte. Então, Joquebede tomou uma decisão incrivelmente arriscada. Ela fez uma cesta de junco, impermeabilizou-a com betume e piche e colocou seu precioso filho dentro dela. Com lágrimas nos olhos, Joquebede deixou a cesta à deriva nas águas do rio Nilo, confiando em Deus para proteger seu filho. A providência divina estava em ação, pois a cesta de Moisés foi encontrada pela filha do faraó, que estava tomando banho nas margens do rio. Com compaixão, ela resgatou o bebê e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés foi adotado pela realeza egípcia, recebendo educação, privilégios e uma posição de prestígio na sociedade egípcia. Esse momento crucial na vida de Moisés, onde sua mãe o entregou ao rio e ele foi adotado pela filha do faraó, moldou seu destino de maneira surpreendente. A partir desse ponto, sua jornada extraordinária estava apenas começando. Após anos de crescimento na corte do faraó, Moisés já era um adulto quando ocorreu um evento que mudaria o curso da história. Ele estava no Monte Sinai, cuidando do rebanho de ovelhas de seu sogro, Jetro, quando algo notável aconteceu. Uma sarça ardente, em chamas, mas que não se consumia, chamou sua atenção. Moisés se aproximou com curiosidade e reverência, e foi então que ouviu a voz de Deus vindo da sarça. Deus revelou-se a Moisés, dizendo-lhe que ele era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse momento sagrado, Deus confiou a Moisés uma missão monumental. Ele o escolheu para liderar os israelitas para fora da escravidão egípcia. Deus viu o sofrimento do povo hebreu e queria que Moisés fosse o instrumento de sua libertação. Moisés inicialmente hesitou, sentindo-se inadequado para a tarefa, mas Deus o assegurou de sua orientação e apoio divinos. Foi nesse encontro com a sarça ardente que Moisés aceitou o chamado de Deus e começou sua jornada como líder dos israelitas. Esse momento marcante selou sua missão como o libertador do povo hebreu e estabeleceu um relacionamento especial entre ele e o divino. O Êxodo, um dos eventos mais icônicos da história religiosa, foi liderado por Moisés, o escolhido de Deus. Sob sua orientação divina, uma série de pragas desceu sobre o Egito para persuadir o faraó a liberar o povo hebreu da escravidão. Essas pragas foram terríveis, começando com a transformação da água do rio Nilo em sangue. Elas incluíram sapos, piolhos, moscas, doenças no gado, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. A dor e o sofrimento que essas pragas causaram finalmente convenceram o faraó a permitir que os israelitas partissem. O momento mais dramático do Êxodo foi a travessia do Mar Vermelho. Com o exército egípcio em perseguição aos hebreus, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e as águas se separaram, criando um caminho seco no meio do mar. Os israelitas atravessaram com segurança, mas quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas se fecharam sobre eles, resultando na sua derrota.
Além desses eventos, Moisés realizou outros milagres notáveis. Ele intercedeu junto a Deus para que maná caísse do céu, proporcionando alimento para o povo durante sua jornada no deserto. No Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus, inscritas com os 10 mandamentos, um código moral fundamental que guiaria o povo hebreu. Esses milagres, junto com o Êxodo, são testemunhas do poder divino que acompanhou Moisés e o povo hebreu em sua busca por liberdade e orientação divina. Após a emocionante travessia do Mar Vermelho, Moisés assumiu a liderança dos israelitas em sua jornada pelo deserto. Esta foi uma tarefa monumental, pois ele estava guiando um grupo vasto e diversificado de pessoas em direção à Terra Prometida, uma terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Durante essa jornada, Moisés exerceu uma liderança notável. Ele estabeleceu acampamentos, organizou o povo em tribos e garantiu que as necessidades básicas, como alimento e água, fossem atendidas. Além disso, ele atuou como mediador entre Deus e o povo, transmitindo as diretrizes divinas e as leis que seriam a base da futura nação israelita. No Monte Sinai, Moisés subiu ao topo da montanha para receber as tábuas da lei diretamente de Deus. Essas tábuas continham os 10 mandamentos, um código moral e ético que definiria a conduta do povo de Israel. Eles incluíam princípios fundamentais, como a adoração a um único Deus, a proibição do assassinato e do adultério, e o mandamento de honrar os pais. Moisés também atuou como juiz, resolvendo disputas entre os israelitas e fornecendo orientações divinas em situações difíceis. Sua liderança firme e seu relacionamento especial com Deus inspiraram a confiança do povo, ajudando-os a superar os desafios do deserto. Sob a orientação de Moisés e com as leis divinas como guia, os israelitas continuaram sua jornada em direção à Terra Prometida. Sua liderança foi fundamental para moldar a identidade e a fé do povo de Israel, estabelecendo as bases para a nação que viria a ser. Embora Moisés tenha desempenhado um papel fundamental na liderança dos israelitas, ele também enfrentou desafios significativos e rebeliões ao longo de sua jornada. Um dos episódios mais notáveis foi a rebelião de Corá. Corá, um levita, questionou a autoridade de Moisés e Arão, alegando que todos no acampamento eram igualmente santos e merecedores de liderança. Deus, porém, respondeu a essa rebelião de maneira dramática, fazendo a terra se abrir e engolir Corá e seus seguidores, como punição por sua rebelião. Além disso, durante a jornada no deserto, o povo israelita muitas vezes duvidou da liderança de Moisés e da proteção divina. Em várias ocasiões, eles reclamaram da falta de comida e água, questionando se teriam sido melhor permanecer no Egito. Moisés teve que interceder junto a Deus para atender às necessidades do povo. E em resposta, Deus providenciou maná, codornizes e água de uma rocha. Esses desafios e rebeliões testaram a paciência e a fé de Moisés, mas ele continuou a liderar o povo com determinação e confiança na promessa divina de uma terra prometida. Sua capacidade de superar esses obstáculos é uma demonstração de sua devoção e compromisso com a missão de guiar os israelitas para uma vida de liberdade e obediência às leis divinas. Após liderar os israelitas durante décadas através do deserto, Moisés, infelizmente, não pôde entrar na Terra Prometida. Deus o havia proibido de fazê-lo devido a um incidente no qual ele desobedeceu às instruções divinas. Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde podia vislumbrar a terra prometida à distância. Ele sabia que sua missão estava completa e que não cruzaria o rio Jordão com o povo. No Monte Nebo, Moisés faleceu, e a Bíblia nos diz que Deus mesmo o sepultou. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase para os israelitas, que finalmente entrariam na Terra Prometida sob a liderança de Josué. O legado de Moisés é inegável.
Ele foi o profeta que conduziu os israelitas à beira da terra prometida, moldando-os como um povo, tanto em termos de fé quanto de organização social. Seus ensinamentos e as leis que ele transmitiu do Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos, se tornaram fundamentais não apenas para a religião judaica, mas também para o cristianismo e o islamismo, influenciando profundamente a moral e a ética ao longo da história. Moisés é lembrado como um exemplo de liderança, fé e devoção a Deus. Sua vida e legado continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, servindo como um lembrete poderoso da capacidade de um indivíduo de fazer a diferença na história e de ser um instrumento nas mãos de Deus. Moisés, uma figura ímpar na história religiosa e cultural, deixou um legado profundo que atravessa as fronteiras do tempo e das religiões. Sua vida extraordinária, desde o nascimento humilde até a liderança corajosa dos israelitas e os milagres que realizou, serviram de base para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua influência transcendeu fronteiras geográficas e religiosas, moldando a moral e a ética que orientam as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo. Os 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai são um farol de orientação moral que perdura há séculos. A história de Moisés é uma epopeia de fé, coragem e devoção a Deus. Sua vida continua a inspirar milhões de pessoas, lembrando-nos de que, independentemente de nossas origens, podemos fazer a diferença e sermos instrumentos de justiça e liberdade. Que a história de Moisés nos lembre da importância da liderança, da fé e da obediência a princípios morais, e que possamos encontrar inspiração em sua jornada em nossas próprias vidas. Assim, o legado de Moisés permanece vivo, guiando-nos através das complexidades da vida, com a esperança de um futuro mais luminoso. Se você gostou dessa história inspiradora sobre Moisés e deseja continuar explorando temas fascinantes e conteúdo edificante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo emocionante que estamos preparando para você. Junte-se à nossa comunidade e embarque conosco em mais jornadas fascinantes como essa.